a gente muda de assunto para falar que dia 29 é celebrado o Dia Mundial do AVC, que é uma data, gente, que foi instituída justamente para alertar a população sobre os fatores de risco, sobre sintomas, sobre prevenção e principalmente sobre a importância do socorro e do diagnóstico rápido para o tratamento eficaz. Por isso, nós vamos conversar agora com a responsável pelo ambulatório de doença cerebral vascular do Hugo, doutora Clara Barreira, que é neurologista. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Essa é uma data muito importante, né, que faz com que a gente alerte a população, porque o AVC, o acidente vascular cerebral, ele é uma condição que pode acometer qualquer pessoa, né? Exatamente. E essa ideia de que algumas pessoas têm, né, de que é doença de idoso ou coisa mais de homem, hoje em dia a gente já sabe que qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto jovem, pode ter o AVC. Já tem algum grupo assim que chama muita atenção? A gente sabe de casos, né? Não sei se foi confirmado um AVC, mas a principal suspeita é de alguns jogadores em pleno ali atividade, né? Acabaram tendo um AVC. Tem essa ligação com um esforço muito grande? Como que funciona, doutora? Isso pode acontecer. No adulto jovem, né? Por exemplo, um jogador, um esportista, a gente tem situações que extrapolam o funcionamento normal do corpo, em que, por exemplo, o funcionamento do coração está muito mais acelerado, existe uma demanda maior dessa parte de circulação, da parte do coração, e a pessoa pode fazer, por exemplo, uma arritmia cardíaca de repente, ele não sabia que tinha uma doença cardíaca, e nesse momento formar um coágulo no coração e dar tanto um infarto quanto um AVC isquêmico. Isso pode acontecer sim por causa da situação, né? Dessas condições de estresse, vamos dizer assim, né? Estresse físico, estresse emocional. E quais são os fatores de risco para essa condição? Que pessoas estão mais propensas ou devem ficar mais em alerta para prevenir ou para um socorro mais rápido de um AVC? Ótimo. Tem pessoas, e não são poucas, que têm algumas condições de saúde que podem facilitar o AVC. Por exemplo, não só as pessoas idosas, mas quem tem alteração de pressão arterial, especialmente quem não tem controle da pressão, quem tem o diabetes, quem fuma, quem bebe, especialmente bebida em excesso, quem é sedentário, então a pessoa sedentária que está ali um pouquinho ou muito acima do peso, são situações mais comuns de poderem desenvolver um AVC mesmo. E as pessoas falavam antigamente, né, que o AVC, popularmente conhecido também em muitas regiões como o derrame, né? Ele acontecia de um choque térmico. Isso é mito ou é verdade? Um choque térmico pode aí alterar as condições do corpo e favorecer o aparecimento de um AVC? Isso é mito. Inclusive a gente tem situações, por exemplo, Dinamarca, esses países mais frios, em que a gente percebe, isso tem dados mostrando que frequentar sauna muito quente e sair no frio é benéfico para quem tem risco de AVC, por exemplo. Para evitar, né? Para evitar o AVC. E existe também um comportamento ali, vamos dizer assim, de estilo de vida também, que pode ajudar a prevenir ou a ser um candidato a ter um AVC, né? Com certeza. Tem situações, por exemplo, quem está um pouquinho sedentário ou muito sedentário, e que não inclui atividade física na sua rotina semanal ali, ou o alimento, o tipo de alimento, a forma de se alimentar. O brasileiro tem tradicionalmente uma alimentação muito boa, que é o nosso feijão com arroz, saladinha e um bifezinho, ou um ovo, alguma coisa assim. A gente tem trocado a alimentação por comidas ultraprocessadas, as mais rápidas, né? As ditas mais rápidas e mais práticas, que nem sempre são tão rápidas e práticas assim, né? Geralmente mais gostosas, né? Mas esse tipo de alimentação mais processada, mais rápida, tem muito mais gordura, é muito mais desbalanceada. E não necessariamente precisa ser uma alimentação mais cara. Aquele básico nosso, feijão com arroz e salada, é extremamente útil para que a gente previna, por exemplo, um AVC. E rico também, né? Rico vai ali alimentar a pessoa e vai trazer ali os nutrientes necessários. Pelo menos boa parte deles, né? Vai trazer uma boa quantidade de nutrientes. E com essa relação de mito e verdade, se a pessoa caminhar 30 minutos por dia, já ajuda? Ajuda bastante. Assim, a recomendação que a gente tem é entre
3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos, já é uma coisa que diminui mais de 20% o seu risco de infarto e AVC. E é benéfico para o corpo todo. Com certeza. Doutora, tem um caso de 2 AVCs na minha família que não tinham históricos anteriores, né, até acontecer esses 2 casos, e aí algumas pessoas podem ali associar a Covid-19, porque eles foram acometidos por esse vírus. Tem relação, não tem? Eu preciso me preocupar? Como que fica essa situação? Bom, a Covid ainda é uma grande interrogação em várias frentes, né? Mas o vírus da Covid, a doença Covid, ela facilitou muito o infarto e o AVC, inclusive e especialmente em pessoas mais jovens. Mas o que a gente viu, a Covid em si, é quando a pessoa está com a infecção. Então, naquelas 4 semanas depois de ter contato e pegou a infecção pelo vírus, a chance de ter um infarto e AVC é muito maior. Muito importante esse alerta, porque Exato. Tem muita gente que acha que o AVC e o infarto é uma consequência pós-Covid, né? Tipo assim, quem tem Covid, a partir de agora pode ter um infarto ou ter um AVC a qualquer momento. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente ainda não tem tempo de ter essa resposta pelo tempo que a Covid chegou pra gente. A outra relação que fazem é, fez a vacina, recebeu a vacina da Covid e por isso teve um evento cerebrovascular. A gente sabe que esse risco existe, ele é em torno de 5% a mais do que quem nunca tomou esse tipo de vacina, nas primeiras 4 semanas pós-vacina. Então, tem pessoas que falam, eu tomei a vacina no ano passado, por isso eu tive o AVC agora. Essa relação não está comprovada, não existe. E a relação hereditária? Ela é um alerta, pode ser que tenha mais chance, mas também vamos dizer assim, que é uma loteria, dependendo da sua qualidade de vida, das suas condições ali, dos seus hábitos? Existem situações, existem doenças familiares que facilitam o AVC. Isso é menos de 0,5% de todos os AVCs. Então, são doenças raríssimas que podem ter relação direta com novos eventos, né, com novos AVCs. Agora, o que é hereditário e que é muito prevalente é você ter risco de desenvolver a pressão alta, desenvolver o diabetes, desenvolver a obesidade, isso é familiar, isso é genético, e você se expõe a essas situações que facilitam isso aí. Então, a exposição ao meio que te facilita descontrolar esses fatores é uma grande contribuição para o AVC. Então vamos fazer um alerta para o pessoal de casa, porque a gente falou sobre riscos, sobre quem tem predisposição, né, como evitar, mas como ajudar uma pessoa, como eu consigo identificar que aquela pessoa que está passando mal ali na minha frente pode estar tendo um AVC, existem alguns sinais para identificar e o que eu devo fazer? Claro. Bom, a gente tem 80% dos AVCs são isquêmicos, 20% são hemorrágicos. Desses 80%, a gente já tem um tratamento que a gente chama de fase aguda ou tratamento ultra rápido, que em até 4 horas e meia da pessoa chegar ao pronto-socorro, ter iniciado os sintomas e chegou ao pronto-socorro, a gente faz esse medicamento que consegue reverter os sintomas do AVC. Então, assim, como reconhecer? Para reconhecer, a gente tem 3 sinais básicos que a gente pede para o familiar ou para a própria pessoa prestar atenção. E uma regrinha, que chama SAMU. Então, S do SAMU é sorrir. Se a pessoa está com a boca torta, o rosto ficou deformado, se a pessoa tem a dificuldade de abraçar, o A do SAMU, que é mexer o braço ou a perna de um lado só, e se a pessoa tem dificuldade de fala, o M seria música, então a pessoa não consegue falar corretamente, não consegue falar nada, U é de urgência, então a gente pede para prestar atenção no SAMU. Prestou atenção nesses 3 sinais, rosto tortinho, o braço com dificuldade e dificuldade para falar, são os principais sintomas de AVC. Nessa situação, corra para a emergência. Não faça nenhum medicamento em casa, a gente teve nenhuma manobra, a gente viu situações já horríveis, por exemplo, a pessoa dá o AS ou um outro remédio que afina o sangue, chega no pronto-socorro, era um AVC hemorrágico, piora tudo a situação. Ou então, pior ainda, dando canja, dando sopa para a pessoa que está com dificuldade de engolir. Isso é péssimo, piora ainda mais a situação da pessoa. E quanto mais se atrasa para chegar no pronto-socorro, menor a chance da pessoa receber esse medicamento que reverte os sintomas do AVC, que a gente chama de trombolítico. Então, assim, não precisa fazer manobra nenhuma, nenhum medicamento, corre para o pronto-socorro. São sinais de AVC,
equipe e tem que ir para um pronto-socorro também, que tem equipe capacitada para isso, né? Agora, hoje em dia, em Goiás, a gente tem alguns pontos, né, alguns pronto-socorros que têm a equipe capacitada para isso, como o Gilgol, por exemplo. Corre para algum desses pronto-socorros, mas entenda que vai ser avaliado na urgência e tudo mais. Se não for AVC, é liberado, retorna para outro tipo de unidade. Mas o tempo é muito importante para... E é muito importante, é por isso que a gente está falando sobre esse assunto, né? Porque vai ser dia 29, é o Dia Mundial do AVC, e é justamente para fazer esse alerta. E é também para envolver a população nesse processo de salvamento, né? Uhum. Porque como existem muitos casos, ultimamente, não é uma doença restrita ali à terceira idade, né? Na verdade, o que a gente ficou sabendo, o que se popularizou era que na terceira idade tinha essa propensão maior para acontecer esses casos. Agora não, todo mundo é um paciente em potencial, e aí a população também fica em alerta, porque como qualquer pessoa pode ter um acidente vascular desse, você está no terminal, por exemplo, terminal de ônibus, alguém começa a passar mal, você pode ali chamar o SAMU e dar essas características. Por isso que a gente está falando sobre esses sintomas, sobre essas circunstâncias. E me lembrou, doutora, um caso que é bastante emblemático e circula bastante na internet, que era de um grupo que estava fazendo aula de yoga virtual, provavelmente durante a pandemia, e o professor teve ali um AVC e a aluna, muito atenta aos movimentos, percebeu que ele estava passando mal e aí mandou lá uma ambulância para a casa dele para socorrer. É esse tipo de atitude, é por isso que a campanha, ela massifica esse tipo de alerta, né? Com certeza, isso é essencial, porque quem reconhece os sintomas não é o médico ou a enfermeira que está dentro do pronto-socorro. É quem está em casa com o paciente, às vezes o próprio paciente não consegue ter a consciência de que está tendo um AVC e o familiar ou realmente a pessoa que está ali na rua mesmo consegue identificar, e a gente tem vários casos de sucesso com bom tratamento nessa circunstância. A pessoa teve sintomas no ônibus, no terminal, no trabalho e foi encaminhada rapidamente para a emergência. Doutora, eu quero agradecer aqui a sua participação, suas orientações, que com certeza tiraram muitas dúvidas e deixou mais gente em alerta para aí poder dar essa ajuda, para se ajudar e ajudar também quem tiver